historiador francês, de nome Marc Bloch, que diz o seguinte, que cabe à história compreender o passado a partir do presente e compreender o presente à luz do passado. Se pensarmos bem, é isso mesmo. A história é a ciência dos homens no tempo, que sem cessar busca compreender e unir a história dos mortos à história dos vivos. E essa viagem permanente entre o passado e o presente, entre o ontem e o hoje, é que nos faz compreender a trajetória humana. E por isso mesmo a história não pressupõe de forma nenhuma a memorização, a decoreba de nomes, de datas, de fatos, mas sim a compreensão dos processos que implicam em continuidade, em descontinuidade e até rupturas. Para conversar sobre isso, nós estamos aqui com dois grandes profissionais de Brasília, que eu apresento para vocês, o professor José Otávio Nogueira, que é professor do Departamento de História da UNB. Tudo bem, professor? É um prazer enorme ter você aqui. Prazer é meu. Obrigada. E também o professor Francisco Ferreira, que além de grande professor, é um amigo, por quem eu tenho grande admiração, viu, Francisco? Obrigado. Eu gostaria, assim, de retomar no tempo, para ser aluna do professor Francisco, para gostar mais de história do que eu já gosto, porque no meu tempo, viu, professor José Otávio, a história era uma coisa sofrida. Eu sou daquele tempo em que a história era... Os capítulos do livro eram transformados em pontos, né? Então, na época da prova, a professora sorteava, fazia aqueles papeizinhos, botava dentro de um vidrinho, e ela sorteava um, dentre aqueles que foram ensinados, né? E quanto mais você se aproximasse do livro na sua transcrição para o papel, né, maior a sua nota. Como eu nunca fui boa de memória, você pode imaginar que nunca tirei um 10 em história, porque eu não conseguia me lembrar daquilo. Mas justamente por isso que eu estou contando essa história, que eu já vou lhe perguntar. Hoje, no Brasil, considerando Brasil mesmo, não só Brasília, você acha que isso já foi banido do cenário educacional ou ainda tem muito essa coisa do aluno estar decorando fatos, nomes, datas? Bom, eu acho que as coisas mudaram. Eu acho que meados dos anos 70, talvez no Brasil, fim dos anos 60, na Europa, essa história que a gente diz factual, positivista, baseada simplesmente na decoreba de grandes nomes, né, de fatos, isso foi sendo aos poucos colocado em questão por uma série de transformações que eu diria da experiência histórica do mundo, quer dizer, que começou-se a perceber que os eventos se davam, a realidade se transformava não unicamente pela ação de grandes homens, num único plano, que é esse plano dos acordos diplomáticos, né, das negociações entre estados, mas que tinham forças, vamos chamar assim, forças econômicas, forças culturais, forças simbólicas, junto com a cultura, que tinham o poder de transformar, assim como essas ações políticas desses grandes homens, né? Hoje também as novas correntes educacionais também acho que colaboraram para isso também, não? Pois é, por um lado eu acho que isso aconteceu por conta dessas transformações no mundo e também pela renovação da prática historiográfica. Agora, até isso chegar no livro didático e dentro da sala de aula, eu acho que é uma outra coisa, né? Eu acho que essa é não sei qual é a opinião do Francisco, se você quiser você me interrompa e fique à vontade aí para dar também a sua contribuição, que está talvez mais próximo da sala de aula que eu, mas eu acho que entre a renovação da prática historiográfica, da pesquisa historiográfica e o que se faz dentro de sala de aula, e o que se faz, por exemplo, na produção de livros didáticos, é ainda muito grande. Eu acho que existe um tempo e uma defasagem grande entre o que se produz na universidade e o que se faz na sala de aula. Eu acho que uma maneira de diminuir essa distância é realmente a gente começar a ter um contato mais íntimo, mais forte entre professores,
de ensino médio, de ensino fundamental e professores universitários, para que esse diálogo entre a pesquisa e o ensino, porque exigem habilidades diferentes. Isso, exatamente. Aliás, isso é um grande problema. A gente que trabalha com escola, você citou uma coisa aí que é fundamental. Agora, o professor formado, que tem nível superior e que vai dar aula para crianças do ensino fundamental, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, ele trata essas crianças como se fossem alunos do ensino médio. Então, essa eu como profissional da área, eu acho uma grande dificuldade. Quer dizer, então ele já utiliza de um linguajar muito mais técnico, né? E eles acham que, eles costumam dizer, mas eles já são 5ª série, já são 7ª série. E eu insisto em dizer, eles só estão na 5ª ainda. Então, existe uma diferença muito grande. E eu acho que você tem razão, acho que os grandes autores ainda não conseguiram trazer para o livro didático essa informalidade, entre aspas, que precisa haver com o aluno para que ele compreenda melhor a história. Agora, permanece assim, a gente pode falar no senso comum sobre o trabalho do professor de história, pelo menos no que diz respeito ao 1º e 2º grau, né? Quando você fala que a professora, o pai, o mesmo aluno, né? Você deve ter uma capacidade de memorização incrível. E a pessoa às vezes lembra, na minha época, e essa época não faz muito tempo, tá? O 1º e 2º grau dessa pessoa se passou há 10 anos, 15 anos, né? E não que a história não peça alguma memória, né? Ainda que a memória também, a expressão dela a gente pode discutir que tipo de memória, né? Mas essa memória chamada decorativa, decoreba, né? Uma mnemotécnica, né? Justamente. Aí eu sempre respondo que se eu tivesse essa capacidade, né, eu decoraria a lista telefônica de Nova York, melhor, da Cidade do México, né, até porque a lista é maior, né, e a espanhol é mais fácil, né. Mas permanece essa ideia, um certo senso comum de que a história você é obrigado a decorar, né, e tem o que o Zé Otávio fala, essa defasagem entre o que a universidade produz, o que os autores de livros didáticos nem sempre ou quase nunca cumprem, né? Entre o que eles discutem dentro da universidade e os livros didáticos que parecem muitas vezes muito mais tradicionais do que os nossos manuais dos anos 60 e 70. E o que é dado em sala de aula também no 1º e 2º grau. Mas eu vejo que isso também ocorre porque esse professor universitário, em grande parte no Brasil, ele não tem essa experiência com o 1º e 2º grau, não é exigida, né? Isso. O José Otávio vem aí de um doutorado na França e ele sabe que os grandes nomes da historiografia francesa, antes de entrar na Universidade Francesa, foram professores de liceu. Tiveram esse caminho, né, sequencial. Também, agora, não é por uma questão de professor no Brasil encaminha para a universidade porque ele despreza o 1º e 2º grau. O próprio modo como é montado o nosso ingresso na universidade, a questão salarial, que leva a isso também, né? Não é uma escolha porque o sujeito não se identifica com o adolescente ou com o 2º grau, né? Você tem razões para isso, até financeiras, né? Acredito que sim. E a questão do valor hoje, você que é professor de sala de aula, que está em permanente contato não só com alunos, como com os pais dos alunos. O José Otávio também, de sala de aula. Só que na universidade... O José Otávio faz mais o papel de orientar professores que serão professores de sala de aula, não é isso, José Otávio? Também. A gente tem alunos de bacharelado e de licenciatura. Os de licenciatura estão sendo formados para entrar em sala de aula. Mas esses aí eu parto do pressuposto que estão lá porque gostam do que estão fazendo. Pelo menos você parte desse pressuposto. Agora, os alunos de 1º grau, de ensino fundamental, é uma coisa diferente. E acho que até bem pouco tempo havia assim, uma valorização tanto quanto equivocada. Quer dizer, no Brasil se valoriza muito o professor, especialmente de matemática e de português. A história hoje já mudou no panorama, as pessoas passaram a valorizar mais? Você acha que essas mudanças políticas trouxeram uma maior valorização do ensino e do aprendizado da história? Então, como professor fora da escola, quando você diz que é professor e é professor de história, o que eu sinto que é uma valorização, uma admiração, né, pela disciplina. Mesmo que a compreensão dessas pessoas sobre a história seja
talvez um pouco inocente ou até amador, e tem que ser assim mesmo, né? Não são historiadores, né? Mas são agentes da história, consciente ou não. Com relação ao aluno, não sei se por mérito meu, talvez um pouco, eu vejo com a matéria que boa parte das turmas, né, se identifica mais, ou uma das que ele mais se identifica, né? E acho que em parte isso também porque essa história que a gente tenta, como professor em sala, está menos presa a essa expressão mnemônica, decorativa sim, menos decoreba, né? Com certeza. E eu não tenho tido dificuldade com isso. Ok. Ou então não tenho percebido as críticas, né? O que também... E se tratando de crianças e de adolescentes, eu acredito que você com certeza perceberia as críticas, Francisco. É verdade. Porque eles são muito diretos. São diretos. Não é verdade? Exatamente. Você, José Otávio, fale para mim um pouquinho de que forma que a história poderia contribuir para a formação da cidadania. Porque hoje é a palavra mais bonita de se ouvir, que mais se fala, é a cidadania, né? A formação da cidadania, né? Você citou Mark Bloch no começo, né? E o livro dele, Introdução à História, ou Oficina da História, começa ele contando a história do neto dele, o filho dele, né? O Etienne Bloch, que foi botar ele para dormir e fez a pergunta para ele: papai, para que serve a história? E ele disse que a pergunta mais difícil que tinha sido feita para ele durante toda a vida dele. Teve uma enorme dificuldade para responder: para que serve a história? Será que a história serve para formar cidadãos? Né? Eu tenho uma certa dificuldade, num primeiro momento, de dizer que a história serve logo para alguma coisa. E eu tenho essa dificuldade pela maneira pela qual, durante um certo tempo, usos e abusos foram feitos do passado para justificar determinadas iniciativas ideológicas, né? Eu acho que, sim, a história é feita a partir do presente, a gente coloca questões a partir do presente sobre o passado, a gente não tem como fugir disso, mas a gente saber também que esse presente está no tempo, que esse presente daqui a, dependendo da escala, daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a um século, vai se tornar passado. Claro. Então, esse presente está no tempo, ele vai se tornar passado e vão ter novas questões sobre o passado, e isso eu acho que é uma dimensão importantíssima da história, que é saber que a própria noção de história tem uma historicidade, que os instrumentos, os conceitos que a gente usa hoje para apreender o passado não eram aqueles que os gregos utilizavam, não eram aqueles que durante a Idade Média foram utilizados, durante o Renascimento, durante o século XVIII, durante o século XIX, etc. Por que eu estou falando isso? Talvez tenha feito um desvio para responder a questão da cidadania, mas não esqueci, estou voltando aí. É que a cidadania é hoje um valor, faz parte dessas questões do presente que são fundamentais e que dirigem o nosso olhar para o passado? Eu acho que sim. E eu acho também que a gente não pode fugir disso. Agora, com o cuidado de não querer aplicar essa noção de cidadania, que é a nossa hoje, a outros períodos do passado. Porque isso talvez seja um grande pecado do historiador, né? O maior pecado que corre no historiador, e é um perigo quando ele cai no anacronismo. Né, tentar projetar os valores e os conceitos de hoje sobre o passado. A mesma palavra democracia, que tem um vínculo direto com a ideia de cidadania, ou com a ideia de república romana. A república romana não é a nossa república, assim como a democracia grega não é a nossa democracia. Isso. Então, sim, eu acho que a história pode ajudar a formar cidadãos se, em primeiro lugar, ela mostra isso, que os conceitos que a gente utiliza para pensar o mundo estão no tempo, são historicizáveis. Daí a responsabilidade de cada um em tentar construir um consenso para esse tempo que você vive, sabendo que você pode comparar isso com outras épocas. Perfeito. Comparar o seu tempo com outras épocas. Eu acho que a história pode servir como formadora da cidadania, no sentido de que ela pode mostrar outras experiências que te sirvam para olhar a experiência que você está vivendo.
um certo distanciamento de você mesmo. Eu acho que a história permite isso, uma certa evasão do seu tempo, que te permite olhar para o seu tempo com uma forma um pouco distanciada. Não cair também, porque o meu medo, às vezes, é cair nessa prisão do presente, de que tudo é presente. Não, a história é esse outro que a gente já viveu e que serve para a gente se espelhar, para que a gente possa olhar o tempo que a gente está vivendo. Então vamos emendar aí já com a outra pergunta, que você falou na coisa do seu medo da história do presente. Mas existem pessoas que afirmam que toda a história é a história do presente. Vocês concordam? A frase é de um italiano, mas que é o Benedetto Croce, né? Ou como dizia um professor meu, esse nome pomposo é um Benedetto Cruz, né? O Freud era Sigismundo, né? Mas faça favor, doutor. Não, por favor. Pode falar, Francisco. Retomando um pouco o que o José Otávio falava, eu penso assim, que quando se pergunta muito a utilidade da história, ou para que a história serve, então se afirma a história serve para isso, eu tenho uma certa irritação com isso, porque tem um certo ranço de utilitarismo com a história e com as coisas, né, que responde à expressão também da nossa época, né? Talvez o charme da história é que talvez ela não sirva para absolutamente nada, num certo sentido. Eu falo isso até, às vezes, para dar causar um certo choque, né? Provocar a reflexão. E lembrando seus tempos de Paris, um certo frisson, né? E essa expressão que talvez a história não sirva para nada, uma pessoa pode escutar isso e falar, mas então, e aí? Agora, eu penso também que esse não servir dá à história uma certa, entre aspas, tranquilidade para o professor, que se ele puder observar por esse lado, ele não está a serviço, ou seja, de uma determinada causa. Eu já nem falo mais dessas grandes causas ideológicas, que parece que ninguém mais acredita, mas desses castelos aí de vento, né? Para não parecer um Cervantes deslocado, né? E repetindo com menos charme. Então essa aparente também inutilidade da história deixa ao professor, ao pesquisador, estar à vontade, né? Para, bom, já que não serve, né? Não responde à matemática, se a gente pensar na realidade hoje mais imediata do Brasil, os tais de concurso, né? A história não é pedida, você tem um peso no português, na matemática, em matérias, vamos dizer, jurídicas, né? Então, para que ela serve? Então, te permite fugir de um certo utilitarismo, não só como professor, mas como estudante, né? E a gente está a todo momento falando a tal de qualidade de vida, né? Como se vida precisasse de adjetivo, né? Pois é, mas aí é que tá. Você falou aí que a história não serve para nada. Bom, isso aí, se for analisar profundamente, ela serve para tudo, é muita coisa, né? Só que... Isso é provocação. É provocação, eu sei que é. Mas vamos supor que um aluno te pergunte, professor, para que eu preciso estudar história? Você não pode dar essa resposta para ele, obviamente. Verdade. O que você responderia, então, para um aluno teu lá de 6ª, 7ª série que perguntasse, para que eu preciso estudar história? Porque você sabe que esses meninos, além de tudo, você tem que convencê-los da importância das coisas. E aí que eu quero que você faça uma conversão aí para essa coisa utilitária ou não do ensino da história. Consuelo, sem que seja assim planejado, né? Tem esse português aí, o Novo, né? Que ele diz, recorrendo ao velho ditado, diga com quem andas que eu direi quem és, né? Diga como ensinas que dir-te-ei quem és, né? E vice-versa, né? Então, mesmo a gente fugindo, e eu procuro fugir dessas frases, a minha intenção é essa, o meu projeto com vocês é esse, né? Isso não me frequenta muito. Então, o modo como a gente ensina faz essa tradução de quem a gente é. Sem que eu use essa frase, eu me vejo como, entre aspas, um destruidor de vocações. Porque o aluno chega, ele está com esses manequins prontos, que eu vou seguir isso, fazer aquilo, e sem que a gente, quando eu falo destruidor de vocação, também é uma certa provocação. Para o aluno, usando uma palavra mais da moda, aí, desconstruir, né, essas ideias, esses manequins, né? E aí eu espero, né, que a história tem essa dimensão de que essa desconstrução, essa tal da inutilidade da história, né, venha a ser, ao avesso, a utilidade dela para o aluno, né? E sim, ela teria essa utilidade, mas não imediata, como as pessoas atribuem, né? Como você falou da cidadania, né? A história, a gente escuta no Brasil há pelo menos 20 anos, ao fim de cada governo civil, nós tivemos o governo do presidente
José Sarney, do presidente Fernando Collor, do presidente Itamar Franco, do presidente agora Fernando Henrique, e o país passa por tudo quanto é crise, e todos eles terminam dizendo o seguinte: mas a democracia está assegurada. Eu fico imaginando um francês acordar de manhã e escutar no rádio a democracia, a democracia. A história brasileira não é a francesa, e a gente sabe também que a história na França, ela tem suas pluralidades, né? E no Brasil também, mas eu fico vendo, assegurar a democracia, assegurar a cidadania. Bom, parece que isso já está assegurado, né? Ou então nunca esteve e nunca estará, porque você insiste, essa insistência, né, José Otávio? Sem ser aí tão psicanalítico, né? Faz favor. Não, eu quero pegar esse fio seu e voltar a insistir nessa ideia. A história não serve para nada, não serve para nada, não serve para um certo, como você falou, para um certo pensamento hegemônico utilitarista, mas eu diria que, ao não servir para nada, ela serve para formar um certo pensamento crítico, para desestabilizar. Ele falou da palavra desconstrução, e eu diria a história serve para balançar os alicerces que a gente pensa que estão firmes e seguros. Você acabou de dar um exemplo. Desde o fim dos governos militares, fala-se democracia, já o presidente Figueiredo dizia: eu quero fazer desse país uma democracia. Eu acho que uma grande tarefa da história, falar de tarefa é perigoso, mas se ela pode servir para alguma coisa, ela serve para dizer: o que é isso, democracia? Vocês podem entender o que é isso? Já existiu essa mesma palavra em outros contextos que funcionavam de uma maneira diferente. E se você consegue fazer com que o aluno saia do seu tempo, é isso que eu estou dizendo, para dizer que em outro tempo ela funcionou de outra forma, ele pode refletir de uma maneira crítica sobre esse tempo que ele está vivendo. Por isso que eu acho que a função da história é uma função de alteridade, de produzir diferença. O tempo, né, é uma espécie de água raiz, ele vai apagando as coisas, ele vai produzindo diferença, né? E eu acho que o historiador, que é um bom historiador, que acha que a história pode ter alguma função, essa função é de produzir diferença, desestabilizar, né? Vou dar um outro exemplo completamente diferente da democracia. Gosto de história das religiões. Então, por exemplo, andei comparando o sacrifício asteca, onde, no sacrifício asteca, os deuses, para sobreviverem, para se regenerarem, precisam comer o sangue das vítimas humanas que são sacrificadas em nome desses deuses. No sacrifício grego, não. No sacrifício grego é feito sacrifício não humano de animais, mas quem come são os homens. E os deuses ficam com aquela leve fumaça que faz a ligação até eles. São duas práticas completamente diferentes, envolvendo uma mesma ideia de sacrifício. Um tem sacrifício humano, o outro não tem. Num caso, os homens é quem comem, os deuses não. E comparando essas duas práticas, qual é a relação que hoje, eu, no século XX, estabeleço com os deuses? Quer dizer, eu acho que a história serve para mostrar que existem maneiras diferentes de você estar no mundo, construir o mundo, sejam relações religiosas, sejam relações éticas, políticas, a ideia da democracia, e que te permite, então, um distanciamento crítico. É nesse sentido que eu queria dizer, quer dizer, a história não serve para nada, porque ela tem esse poder desconstrutor ou esse poder desestabilizador. Com certeza. E, na sua opinião também, José Otávio, então, vamos voltar um pouquinho aí, nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas como é que o estudo da história, então, se articula com o conceito de cultura? Você quer começar? É porque eu li o roteiro antes. Falei, nossa, essa questão, isso dá para um programa de 6 horas, 8 horas. Não, mas nós vamos... Você falou agora há pouco na questão da cultura aí. Depois nós fazemos. Aliás, quando ele estava respondendo a anterior aqui, eu aqui pensando, meu Deus, com essa guerra iminente vindo aí, eu vou entrar nisso aqui, mas não dá para entrar com esse assunto aqui. Mas tudo bem. Mas vamos falar um pouquinho dessa questão cultural. Você quer começar, Francisco? A cultura, a história, para a gente pensar aí no vocabulário mais presente na nossa prática, né, Jota?
são palavras assim, a expressão não é minha, me parece que era do ex-embaixador, escritor brasileiro, o José Guilherme Melchior, que dizia: são damas de costumes fáceis, né? Então tudo é cultura, tudo é civilização, tudo é folclore, tudo é história, né? E cai naquela mesma dimensão de que a história explica tudo, a história... Bom, o que seria cultura? Aí vem a discussão. E o folclore? Você, por gentileza, Consuelo, você repete a pergunta? A pergunta é: de que forma o estudo da história se articula com o conceito de cultura? Conceito de cultura. Isso. Apertei vocês sem abraçá-los? Não, é porque a noção de cultura, quer dizer, a noção de cultura Você, como a noção então de... você nos abraçou e nos apertou. Eu vou começar, Francisco, você, por favor. Como a noção de história, a noção de cultura também tem uma história, né? Exatamente. E existem domínios diferentes em que não só existe uma história da noção de cultura, como ela foi pensada no século XVIII, não é o mesmo no século XIX, não é a mesma que hoje, mas também existem domínios diferentes em que ela foi trabalhada, em que ela foi elaborada, na linguística de uma forma, na antropologia de outra, na história de outra maneira. E o que eu posso dizer, simplificando muito, em primeiro lugar, é que durante muito tempo a cultura foi entendida por um ranço, que eu vou dizer, a gente não tocou nesse assunto, mas que vem da influência do marxismo no pensamento histórico, é essa ideia de que a cultura faz parte de uma superestrutura, né? E de que a cultura é uma espécie de fenômeno que é um reflexo do que se passa na realidade concreta e real. A gente vive aqui na realidade concreta, que é sobretudo constituído de forças produtivas, de embates econômicos e políticos, e a gente tem um plano cultural que é o reflexo disso. Então, por muito tempo, a cultura foi vista como algo que estava hierarquicamente, primeiro, uma relação causal de automatismo. A cultura só podia ser percebida se você entendesse antes o que se dava no mundo concreto, como se a cultura não fosse concreta, né? Até hoje, lendo os programas aí de ensino médio e fundamental, eu vejo lá: vamos trabalhar a realidade no seu plano político, social, econômico e cultural. Eu tenho vontade de perguntar para essas pessoas que elaboram esse programa onde está a distinção entre cultura, social, político e econômico. Quer dizer, a economia hoje em dia, para mim, funciona culturalmente. O ministro dá uma declaração que não tem nada a ver diretamente com o funcionamento das forças produtivas, que ele dormiu mal, acordou de olheira e a bolsa cai no outro dia. Quer dizer, o capital financeiro hoje está intimamente ligado a fenômenos de ordem cultural. E eu acho que a cultura, em primeiro lugar, eu acho que a cultura... expressões econômicas, né? Isso é uma coisa. A relação do pensamento quer dizer, o peso que teve um certo pensamento economicista, com essa ideia de que existe uma estrutura do qual a cultura é um simples reflexo, que eu acho que tem sido atacado e vem caindo por terra. Por outro lado, é essa ideia de que por muito tempo existiu uma cultura erudita e uma cultura popular, né? Por muito tempo você tem trabalhos voltados para a cultura erudita, para a cultura popular, e que também nos últimos tempos, dentro da história, viu-se que é um caminho de mão dupla, quer dizer, que não existe cultura popular sem incidência da cultura erudita, e que hoje em dia, com a cultura de massa, também não existe cultura erudita que não tenha sido atacada pela cultura popular, que isso é um diálogo que a gente não pode mais tratar de uma forma tão dicotômica, essas duas dimensões da produção da cultura. Mas eu diria que hoje eu tenho tendência a pensar a cultura, eu acho que ela é importante para o historiador como um conjunto de forças simbólicas. Na verdade, a realidade é constituída por símbolos, que a gente troca o tempo todo. Cultura é linguagem. E o que é um fato passado? É linguagem. Como é que o historiador tem acesso a ele? A gente não pode, como faz um antropólogo, né, ir para uma aldeia, se internar lá, entrevistar, conversar com os autores, viver diretamente aquilo para extrair um certo conhecimento. A gente só convive com mortos. A gente conversa com mortos, historiadores. Mortos que deixaram o quê? E a maior signos, parte testemunhos. Não são kardecistas, a maior parte dos historiadores. Né? Fragmentos do passado que são símbolos, são linguagem que você é obrigado a interpretar, a tratar aquilo de alguma forma. É isso que compõe a realidade do historiador. Além disso, como é que o historiador se expressa?
Através da linguagem também. Isso é uma outra coisa que talvez seja um ponto importante a explorar. Durante muito tempo se acreditou que bastava reunir os documentos que a gente achou nos arquivos que a realidade do passado se reconstituiria automaticamente. Não, tem que contar isso, tem que construir uma intriga, tem que narrar. E narrar já é explicar de alguma forma, já é construir conexões. E cada vez mais eu acho que o historiador vê que ele não é apenas, por muito tempo se opôs o lado científico do historiador, aquele que vai aos arquivos, que tenta construir provas, e o outro lado, aquele que depois pega isso e escreve um texto que vai dar conta disso. A dimensão literária do trabalho do historiador é tão importante quanto essa dimensão dos arquivos. Quer dizer, a forma como ele depois vai encadear isso que ele encontrou é tão importante quanto a recolha dos documentos, das provas. Eu estou falando isso porque por muito tempo associou-se, quer dizer, a ideia de cultura também como sendo unicamente essa ideia, esse lúcio literário. Não, isso tem uma dimensão cognitiva, epistemológica, a literatura, né, como parte desse grande caldeirão de trocas simbólicas que é a cultura. De acordo assim com a nova legislação, Francisco, a nova legislação está aí, tem os temas transversais, né? Você acha que esses novos conteúdos de história permitem hoje a vocês que se discuta, ou os livros didáticos já estão trazendo questões mais atuais, que se discute muito hoje no Brasil, como a questão da violência, a questão ambiental, da pobreza, etc. Isso tudo é discutido hoje? Consuelo, quando a gente lê os conteúdos programáticos, né, e eu não vejo dificuldade, eu nunca tive dificuldade nas escolas onde eu trabalhei, e eu vejo muitas vezes professores para falar da área de história, não, porque é complicado, o livro é muito tradicional, a direção, como a gente pode enfrentar isso, a sala de aula. Não que isso não exista, mas eu penso que as pessoas carregam muito nessa tinta porque ainda não sabem, e nem sei se saberão, lidar com isso. Eu ainda continuo pensando que essa história ainda é história individual, ainda com a dimensão do professor, na sua inserção social, na inserção da escola e todas as inserções que existem, né? Então você pega os conteúdos programáticos, você pega os livros didáticos. Tem dificuldades? Tem. Mas, de fato, os professores que ficam o tal do elencando os problemas, será que ele domina esse conteúdo? Qual é a dimensão dele com a sala de aula? Eu lembro lá da música do Chico Buarque e da Geni, né? Eles sempre esquecem dos bêbados do canto da cidade, né? Quer dizer, são sempre aqueles 4, 5 notáveis em história que gostam. A beleza também não é pouca coisa, né? E tem aquela grande maioria na sala em silêncio, né? Aquela expressão modorrenta. E aí o camarada fala, então eu vou trazer um vídeo. Mas a meninada tem vídeo em casa. E traz o vídeo, o menino vê o vídeo, ele já viu o filme. Talvez a dificuldade seja não de operar com esses vídeos, mas acreditar, ou esses recursos que não são tão novos assim, né? A escola nova, a escola novista no Brasil já falava isso nos anos... Ainda não havia os vídeos, mas havia cinema, havia rádio, né? E isso por si mesmo não muda. O professor fala das dificuldades, que ele é cerceado. Uma coisa acontece, muitas vezes ele está mais por conta de assuntos administrativos do que às vezes da própria escola. Eu não passo por essa dificuldade, né? Mas eu não vejo que a dificuldade esteja nos conteúdos. Isso para mim é concreto. Eu tenho e sempre tive essa liberdade, né? Agora, não sei se isso aí eu estou falando da minha história, né, Consuelo? Mas é uma pergunta um pouco delicada, mas que eu me faço quando vejo colegas assim. Como você foi parar numa faculdade de história? Por que você se tornou professor? É uma pergunta, ela não é difícil, é difícil de você fazer. O meu primeiro vestibular não foi para medicina. Então cabe se perguntar, por que uma pessoa se torna professor no Brasil? Por que ela escolhe o curso de história? Não é mesmo, Zé Otávio? As dificuldades para se entrar no curso de história são muitas. Eu lembro que no meu primeiro vestibular no UNB, o UNB era 3 concorrentes para uma vaga.
falando da Universidade Federal em Brasília, né? Aumentou. Em 94, quando eu prestei a UNB e passei, foi para 7. Hoje me falam em 20. Então, mas muitas vezes a história, o ensino de letras no Brasil está ligado também à expressão de classe social, expressão de sexo. Você raramente encontra no Brasil, que você sabe que é comum na França, o professor do primeiro grau, muitos homens, né? É muito difícil encontrar isso no Brasil. Então, por que uma pessoa... o historiador ainda tem uma certa pompa, né? Ele pode fazer a carreira universitária. Mas por que uma pessoa está no primeiro grau? E homem, né? Por que ela escolhe isso? Então, eu digo que sempre é a minha história que eu conto. E são as perguntas que eu deixo de fazer para os meus colegas, até por respeito, mas que eu não acho que eu estou muito longe das respostas para essas dificuldades. Então Como é que você foi parar lá? Então você aborda todas essas questões, voltando à minha pergunta. Perdão. Você aborda essas questões, as questões como a violência, como a questão das drogas, como a questão da pobreza, como a questão educacional. Essas questões mais práticas do dia a dia, você aborda com os teus alunos em sala de aula? Você trata disso? Essas questões estão em sala de aula, como realidade, pode parecer redundante, realidade vivida do aluno, né? A violência está lá dentro, né? E não é porque a gente tem esses registros no Brasil do aluno que chega à escola com arma de fogo. A violência está na linguagem, né? Está no silêncio, né? Está na timidez daquele aluno que nunca pergunta, né? A violência está também na expressão desses 3, 4 privilegiados pela tal da beleza, né? Que a beleza também é uma expressão histórica, a escolha por certas estéticas, né? Que abafa os outros, né? Os outros colegas, né? Está no professor, né? A violência também está num certo porra-louquismo de certos professores que falam, precisa dar espaço para o aluno falar, mas que espaço é esse, né? Elas estão, a violência está presente a todo instante, na sala de aula, fora dela, né? Não tem como você não tratar disso. Não tem. Ok. José Otávio, você falou aí no começo do que a faculdade, a distância que existe entre o que a faculdade produz, as faculdades produzem, aliás, e o que os livros didáticos trazem. Que sugestões que você poderia dar para um professor do primeiro segmento do ensino fundamental, ou seja, 5ª ou 8ª série, né? Para que o ensino de história não se estruture só em função de datas cívicas, porque o comum é esse. Vem aí 21 de abril. Então, agora nós vamos estudar descobrimento do Brasil, fundação de Brasília e mais não sei o quê. Daí a pouco chega outubro, vem proclamação da República, e assim sucessivamente, né? Então, acaba que o ensino da história fica muito em função dessas datas, né? Até porque a escola faz uma questão muito grande de que nesses dias se faça uma hora cívica. Pois é, o conhecimento histórico desenvolveu-se no século XIX junto com a ideia de nacionalidade, né? Isso é forte, é uma história que foi construída para... Vamos tentar responder isso. O que esse professor precisa fazer para mudar essa prática? Porque isso não leva a nada. São duas questões que estão ligadas. Uma é essa ideia de que essa ênfase nas datas cívicas, nessa dimensão unicamente cronológica da história. E por que essas datas e não outras? Por que você escolheu esse momento e não outro? Porque isso representa uma ruptura em que sentido? Né? Por exemplo, uma maneira de trabalhar diferente o 21 de abril, por exemplo, é perguntar por que isso é uma ruptura no tempo, por que é a continuidade anterior? A ruptura em que nível? Em outro nível não é uma ruptura. Você mostrar para o aluno que no plano da cultura, ou que talvez isso daí depois você teve uma coisa retroativa, eu acho que é mostrar que existem ritmos distintos da história e que as datas são pontos de referência e que elas estão inseridas num tecido que é um tecido de múltiplas temporalidades, né? Que é uma espécie de folheado de tempos e que um acontecimento não é uma única data colocada num único plano, é uma relação de acontecimentos que às vezes não estão no mesmo plano temporal. Quer dizer, isso é difícil para explicar para um aluno de... Com certeza. Às vezes, 10, 11, 12 anos eles têm. É complicado, mas eu acho que
uma maneira... porque eu sou contra dizer também que a história se faz sem datas. A história se faz com datas. Com certeza. Eu sou contra essa ideia de que a gente tem que jogar a cronologia fora. Não, o tempo é uma matéria fundamental para o historiador. Só que existem tempos no plural e datas no plural. E mostrar até que ponto, por que a gente comemora tal data. Porque agora se criou um feriado no Rio de Janeiro para Zumbi, dos Palmares. Por que esse retorno para a cultura negra? Por que o quilombo vem sendo retrabalhado na historiografia brasileira? Por que temas indígenas vêm sendo trabalhados? Essa coisa do multiculturalismo, da ideia de pensar o Brasil de uma forma diferente. A história também serve o tempo todo para a construção de identidade. Então, eu acho que uma maneira de fugir, quer dizer, não fugir das datas, mas tentar trabalhar com as datas de uma forma mais leve, é mostrar como elas estão relacionadas com outros acontecimentos e que elas não são absolutas, que elas são relativas. Ou se elas se tornaram absolutas num determinado momento, representando uma ruptura, um marco importante, é porque isso fazia parte de um certo contexto. Na verdade, o que a gente é contra é que se estude a história só nessa época, que isso não é válido, né? Mas para retomar a coisa da universidade, eu acho que falta no Brasil pessoas qualificadas, competentes, dotadas, com habilidade para produzir livro didático. Porque não é uma coisa que se improvisa. Eu não sei se eu teria essa habilidade. Porque a capacidade de produzir síntese é difícil. Eu sou especialista em uma coisa. Você produzir síntese, você tem que ler várias coisas produzidas por várias pessoas, por vários campos distintos. Né? Você Sem tem que falar saber da própria crítica da universidade à síntese histórica. A síntese histórica, pois é, eu escrevi um livro didático, teria que saber um pouco de história da antiga, um pouco de história medieval, de moderna contemporânea, e ter uma certa habilidade literária também, para escrever numa linguagem que não seja difícil de ser compreendida. Isso, acho que tem uma outra qualidade que é fundamental, que é você conhecer como se processa o desenvolvimento humano. Da criança. Exatamente. Para que a linguagem daquela pessoa que está construindo aquele livro chegue até lá. E que ele tenha o conhecimento também da vida prática. Né? Por exemplo, você vê os livros de história meio... eles são chatos porque chega a arder dentro da gente as questões. Porque, em geral, é aquilo. É um texto. Após o texto, questionários. Quer dizer, uma coisa muito antiga. Não estou dizendo que o questionário não é válido. Existem perguntas, se bem formuladas, muito boas. Né? É um recurso didático que você não pode abandonar. Mas hoje você vê os novos autores, quando muito, fazendo cruzadinhas. Né? Uma outra cruzadinha que não muda muito o então objetivo. infantiliza o texto. Infantiliza o texto. Então, eu acho que acaba que o autor, na tentativa de agradar a criança, de trazer aquilo para o campo da ludicidade, que ele sabe que a criança gosta disso, necessita disso, é uma característica infantil, então ele acaba caindo só nisso. Eu acho que talvez faltasse um pouco mais dos autores conhecerem essa realidade. Agora, aí a minha pergunta também, as faculdades, o que é que elas fazem em benefício desses autores? Ela divulga os seus trabalhos? Ela vê isso? Os autores vão até lá buscar? Eles sabem que existe uma produção dentro da faculdade, que eles podem fazer uso dela? Isso eu acho que é um debate enorme, porque é um debate que toca essa questão da função da universidade hoje, da relação entre universidade e sociedade civil, até que forma, como é que o conhecimento se torna público, né? E eu acho que tem muita coisa para fazer. Eu acho que os intelectuais, os universitários brasileiros escrevem pouco na imprensa. Muito pouco. Escrevem pouco na universidade como alunos? Né? Escrevem pouco na universidade. Eu acho que tem que construir canais para reaproximar a universidade da sociedade civil à universidade da escola. Como? Porque é fácil falar. Né? Como fazer isso? Por exemplo, eu acho que na UNB, vou tocar em pontos precisos. Na UNB, por exemplo, que eu conheço melhor, está tendo uma iniciativa interessante do CESP de cursos para professores da rede pública e também da rede privada, do ensino médio e ensino secundário, ensino médio e ensino fundamental, que podem fazer cursos de especialização dentro da UNB. Isso eu acho ótimo. A gente está sendo convidada, acabei de receber uma carta. Você gostaria de oferecer pelo CESP um curso para professores? Acho ótimo. A motivação do professor, que não se torna, como gostava de dizer um professor,
amigo nosso Emanuel Araújo, uma estação repetidora de compêndios. Essa é a tendência do professor. Isso. Ele vira uma estação repetidora de compêndios. Ele chega lá, leu aquele livrinho, como você falou, padrão, com questionário, passa para os alunos e acabou. Ele não tem... quer dizer, ele também tem que renovar o seu conhecimento, tem que... Essa relação entre também... Pode a pesquisa acontecer dentro é uma pergunta que eu faço, pode uma certa dimensão da pesquisa acontecer dentro da sala de aula, com o professor que está lá, e ele não ser simplesmente alguém que é um reprodutor de livro? Sim, com certeza. Isso é desejável. As novas metodologias, as que estão mais modernas, entre aspas, hoje. Eu acho que investimento isso, né? da escola na formação dos seus professores, que dê um tempo para eles, que eles possam também se investir na renovação do seu conhecimento. Porque hoje em dia eles são pagos para ir lá falar algumas horas e ir embora. Isso eu estou falando do lado da escola. Claro. Do lado da universidade também tem uma falha gravíssima. Como é que é feita a licenciatura hoje em dia? As disciplinas de licenciatura são extremamente técnicas. Estrutura e funcionamento do ensino primeiro e segundo grau, psicologia da educação, fundamentos da educação, didática geral, que ainda é ensinado, os alunos odeiam. E depois prática de ensino 1 e 2, que o aluno faz um estágio lá dentro da escola, que às vezes é muito mal acompanhado. Às vezes não. Eu estou generalizando, mas o que eu acho é que a maneira como funciona a licenciatura na universidade hoje tem que ser mudada. E eu acho que tem iniciativa sendo feita já partindo do Ministério da Educação. Mas que essa ideia é que a história possa construir a sua licenciatura. A filosofia possa construir a sua licenciatura. Porque a maneira de ensinar na matemática não é a mesma de ensinar na história. E eles fazem as mesmas disciplinas, didática geral, etc. Reúne os alunos de todas as faculdades, né, numa disciplina. Né? Eu estou falando, e aí eu acho que você tocou nesse ponto, um aluno, eu acho que sai com licenciado hoje da universidade, tem pouca sensibilidade para perceber isso que você falou. Qual é a linguagem adequada para um aluno da quinta série? Qual é a linguagem que eu devo adotar para escrever um livro paradidático para um aluno da oitava série? Essa é uma grande dificuldade na escolha de livro, é isso que a gente mais olha. Mas, poxa, isso aqui é um E não é só o livro didático, o livro paradidático também, que você pode unir a coisa da... Os paradidáticos têm uma linguagem até mais técnica ainda do que os didáticos. São terríveis. Eu vi outro dia um interessante, mas falei, isso quase não existe no Brasil. Um livro para, acho que era a 7ª, 6ª série, sobre engenho de açúcar. O cara pegava um moinho, como é que funcionava cada elemento social, mas numa linguagem agradabilíssima, uma seriedade de informação e, ao mesmo tempo, conseguiu passar isso numa linguagem acessível. Mas eu acho que os problemas são vários e eu acho que tem muito que se fazer nesse diálogo entre a universidade e o ensino básico, né, e a escola primária. Eu acho que até lá, talvez, o ideal fosse que o próprio professor buscasse cada vez mais a sua competência e talvez até ele pudesse, a partir dessa prática, construir um material próprio ou então permitisse uma maior pesquisa entre os alunos e ele, conjuntamente com os alunos, construísse as anotações se ele acha que isso é fundamental, porque tem uma coisa que preocupa muito o professor a nível do ensino fundamental, que é o que mostrar para os pais, porque é uma cobrança ainda da nossa sociedade horrorosa em função de quantidade de conteúdo. Sabe? Fala-se muito na qualidade, mas o que se cobra, na verdade, é muita quantidade. Olha, eu gostaria de continuar conversando, olha, se a gente for aí, fazer 2, 3 programas seguidos, muito com vocês, mas o nosso tempo acabou. É uma pena. Depois a gente continua lá fora batendo mais um papo sobre isso, viu, gente? Eu quero agradecer imensamente a participação sua, José Otávio. Foi muito bom te conhecer. Eu que agradeço. Obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada. E você também, Francisco, eu gostaria muito de te agradecer. E eu sei que você tem um recadinho para dar, não é? Você permite, porque professor sem aluno não existe, né? Eu queria agradecer aí os nossos alunos, né? Em especial o Ian, hoje na 7ª série. Muito obrigado. Obrigada a vocês e a vocês que acompanharam o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa.